Nosso boa tarde, os colegas vereadores, as pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Muito bem. Esse tempo é um tempo que os vereadores sempre esperam, porque é um tempo de 30 minutos que a gente pode discorrer de assuntos diversos. E, em sendo o meu último grande expediente, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa Comissão Especial de Direitos Humanos. Uma comissão que montamos no final do ano passado, instituímos e que esse ano, então, tem trabalhado muito, e eu venho trazer aos senhores e às pessoas que nos assistem a prestação de contas deste trabalho. Primeiro, penso importante aos colegas vereadores saber que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Nesse conceito, colegas, a gente já desmistifica a defesa dos bandidos. Direitos humanos são os direitos de todas as pessoas, independente de suas condições. Então, passamos a nossa prestação de contas. Nós tivemos, então, a resolução de número 23, de 9 de outubro de 2014, a resolução que instituiu a Comissão Especial de Direitos Humanos, tendo como componentes, então, vereadora Cláudia, vereador Renato Schechter, Eduardo Pelicioli, Alex Necker e Alberi Grando. Esses são os seus membros titulares, e tendo seus suplentes como vereador Rui Lorenzato, Paulo Pontual, Wilson Liu, João Pedro Nunes e Sidney Ávila. Nós realizamos, colegas, encontros semanais, diferente das demais comissões especiais. Nós nos encontramos semanalmente para discutir as pautas da comissão. E somos assessorados, então, pela Carla Mello. Os nossos objetivos, quando aprovamos lá o projeto: apreciar questões e iniciativas referentes à garantia dos direitos humanos, propor encaminhamentos referentes às questões de violação de direitos humanos, promover iniciativas e campanhas sobre os direitos humanos, incentivar a reflexão e o debate sobre os direitos humanos, com especial atenção às populações em vulnerabilidade social, representar a Câmara de Vereadores nas lutas pela garantia dos direitos humanos, junto à comunidade passo-fundense, apoiar e prestar solidariedade a associações e iniciativas na promoção, proteção e garantia dos direitos humanos. No projeto, colegas, quando propomos, nós pensamos em algumas populações que ainda são invisibilizadas, que são as pessoas com deficiências, migrantes e refugiados, a questão de gênero e orientação afetiva, tema importantíssimo, criança e adolescente, indígenas, idosos e negros. Esses temas são temas que não recorrem aqui no Parlamento. São temas que, quando chegam à SEBS, por exemplo, já houve alguma violação, houveram alguns impedimentos e que a SEBS precisa resolver. E assim, com a Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a oportunidade, então, de trabalhar proativamente esses temas. Então, nós temos algumas proposições importantes. A primeira proposição nos chegou através da mesa diretora, em específico do presidente Márcio Patucci, quando nos chamou para propor que estudássemos a possibilidade de implementação, de sugerir para o Executivo a implementação de um programa municipal de justiça pacificadora. De pronto foi aceito,
porque vou explicar para os senhores como funciona e o que é esta tal justiça pacificadora, justiça restaurativa, como alguns chamam. Os valores e as relações humanas e o princípio da comunidade são os pilares que nos pautam o trabalho. Pedagogia social com foco na cultura da paz e do diálogo. Então, a justiça pacificadora, ela é uma tentativa, um trabalho de diálogo com as partes, antes que se institucionalizam. Ou seja, houver um problema entre vizinhos. Ao invés daquele vizinho ir até a delegacia ou até o judiciário processar pelo fato ocorrido, vai até, então, o espaço de justiça restaurativa. Nós chamamos, o vereador Padre Vilso participou diretamente, mesmo não sendo titular da Comissão Especial de Direitos Humanos, participou efetivamente, em especial na implementação e elaboração da lei do Programa Municipal de Justiça Pacificadora. E aí, então, essas pessoas envolvidas nesse conflito vão sentar com pessoas qualificadas, com pessoas formadas e ter ali uma conversa franca, olho no olho, reparar o que houve, pedir desculpa quando precisa, aceitar quando também a gente está errado, enfim. É uma tentativa pacífica de evitar um processo ou uma ocorrência policial, enfim, que vai vir desenrolar aí adiante um processo mais intenso. Então, mas para isso nós precisamos, então, ter a interação de instituições e transversalidade de políticas. O que é isso? É agregar o maior número, vereador Alberi, de instituições possível. Nós temos aqui a Universidade de Passo Fundo, o Judiciário, Faculdade João Paulo, mais à frente eu vou citar as entidades que estão conosco, trabalhando. E transversalidade de políticas, é trazer as SENCAS, a Secretaria de Educação, secretarias envolvidas nesse processo. Solução autocompositiva e qualificação das relações sociais. É isso que eu falei, né? A gente vai nós mesmos vamos conversar e vamos resolver este problema de forma pacífica. Abordagem metodológica dialogal. Isso se refere, então, de que não são qualquer pessoa que pode, não é qualquer pessoa que pode fazer essa mediação desse conflito. São pessoas que, de fato, fazem uma formação junto ao judiciário. Hoje, na casa, aqui na Câmara de Vereadores, nós já temos aí uma pessoa que faz essa mediação. Participação direta dos envolvidos, ou seja, nós vamos sentar frente a frente todos os envolvidos e tentar resolver. Engajamento voluntário e deliberação por consenso. E a deliberação que houver ali naquele espaço, naquele círculo de diálogos que se fala, ela vai ser consensuada por todas as pessoas. E empoderamento das partes e fortalecimento do vínculo. Então, as pessoas são empoderadas e as pessoas, então, saem de lá fortalecidas. Às vezes se rompem vínculos de amizades de muito tempo, se rompem vínculos de família, se rompem vínculos diversos, que na justiça comum ou na justiça formal, aqueles vínculos eles vão estar rompidos para sempre e talvez se fortaleça ainda o ponto negativo, aumente ainda aquela rusga, aquela raiva que existe entre as partes. Já na justiça pacificadora, isso não acontece. As pessoas saem dali com os seus vínculos fortalecidos. Outra proposição importante é a proposição de uma cartilha. A nossa comissão, e falo aqui, Ademar, obrigado pela tua presença, Ademar, coordenador de Agenda 21 local,
é uma cartilha necessária, onde poderemos explicar, esclarecer, conduzir, orientar as pessoas acerca dos seus direitos. Em 2014, em outubro, quando a comissão foi aprovada, nós iniciamos ali no final do ano algo específico em relação à cartilha de direitos humanos. E agora a gente está dando continuidade, então a gente se encontra semanalmente também para discutir sobre os aspectos dos direitos humanos. E nessa cartilha, então, ela vai conter aí diversas pautas e informações voltadas à orientação, condução e efetiva cidadania a partir da garantia e efetivação dos direitos humanos de populações ainda invisibilizadas socialmente. Um exemplo, a violência contra a mulher, que infelizmente Passo Fundo tem sido uma cidade referência no quesito violência contra a mulher, de ações, enfim, de registros de Maria da Penha. Quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas vezes a mulher, a própria mulher, espera para reagir depois que ela apanhou, que ela sofreu a violência física do seu companheiro. Entretanto, existem diversos outros tipos de violência que as mulheres precisam saber, que é o assédio, né? Que são violências econômicas, quando a mulher depende do marido e aí ela tem que ficar ali. Enfim, essa cartilha ela vai tratar um pouco também dos temas e apontando aonde recorrer, onde vou buscar ajuda. E aí, então, as pautas que trabalhamos, colegas. Sistema penitenciário, pauta importantíssima. E aí também retomo a fala do proteger bandido, e não é. Quando a gente fala sistema penitenciário, a gente protege a sociedade, a gente protege os servidores e a gente protege, de fato, quem está lá já cumprindo uma pena. A pena está dada, que é a reclusão, a privação da liberdade. E esse tem que cumprir lá. Por outro lado, nós precisamos dar condições dos servidores trabalharem em segurança. Nós precisamos dar condições, por exemplo, de um preso que necessita um atendimento emergencial e que vai passar na frente de todo mundo, vai chegar conduzido por 2 servidores, vai chegar algemado, vai passar na frente das pessoas, vem numa viatura, causa todo um desconforto, onde nós podemos melhorar através também da equipe que a gente montou, que vai falar da saúde prisional. O tema presídio é um tema tão importante que a gente dividiu em 3 pautas, assim, onde estamos podendo ouvir muito e construir na medida de que temos condições também. Fizemos também, propomos os nossos encontros temáticos. Elegemos aí um tema importante e chamamos os atores envolvidos, as instituições, para discutir este tema. Crianças e adolescentes, o nosso encontro foi lá na época que havia, então, a campanha contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Chamamos, então, representantes do Conselho Tutelar, SENCAS, promotoria. Segundo encontro temático, fizemos aí o Estatuto da Família. Por que o Estatuto da Família? Porque é uma pauta importante que a gente tem que discutir e que nós, defensores dos direitos humanos, defendemos sim o amor, a paz, o cuidado. Esta é a família que nós defendemos. Várias participações de eventos, eu não consegui botar aqui tudo que a gente participou. Eu vejo aqui a Carla olhando, Carla, vai faltar algumas coisas, mas o meu tempo é muito restrito, então eu preciso colocar assim, algo que a gente se envolveu de fato. Blitz contra a violência sexual de crianças e adolescentes, que foi na época do encontro temático. Semana Municipal Antidrogas e avaliação do concurso, participamos enquanto comissão da semana, avaliamos o concurso das escolas.
instituições de ensino superior têm sido parceiras, têm estado conosco aí. Estivemos agora na imersão cultural com migrantes africanos lá no IFSU. Estivemos na IMED, o vereador Padre Vilso esteve junto conosco lá, causas e repercussões da atual crise dos refugiados, entre a ação e a omissão da comunidade europeia. João Paulo, participamos efetivamente da campanha, da semana acadêmica que aconteceu nessa casa, com o tema da redução da maioridade penal. Universidade de Passo Fundo, com o ato em defesa da Constituição de 88 e do Estado Social e Democrático de Direito. Enfim, pessoas envolvidas. Nesse pouco tempo, vereador Alex, o senhor que participa conosco, é titular dessa comissão. Promotoria de Justiça Criminal, SUSEP, Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da SENCA, Segurança Pública, Coordenadoria Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Delegacia Penitenciária Regional, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Ministério Público Estadual Judiciário das Varas Criminal e de Família, Faculdade MED, Faculdade João Paulo, Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal da Fronteira Sul, Conselho da Comunidade do Sistema Penitenciário e 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Neste ano, agregamos todas essas instituições. E isto, colegas, demonstra a necessidade de termos uma comissão permanente de direitos humanos. Essa casa precisa assumir essa pauta. Essa casa precisa se unir a essas instituições e defender os direitos dos nossos cidadãos e cidadãs. Nós precisamos, então, fazer uma força-tarefa, agora, na mudança do regimento, que possamos contemplar a comissão, como comissão especial, como comissão permanente. Então, a Comissão de Direitos Humanos irá ratificar a prática dessa legislatura de adoção de uma política de grande participação na defesa e construção da cidadania e na elaboração dos projetos de lei. Essa tem sido a nossa prática, colegas vereadores, e é essa prática que nós queremos que permaneça, que seja perene. Eu vou solicitar que o Marcelo coloque os vídeos, Marcelo, de pessoas que mostraram o seu apoio e o desejo, a necessidade que a nossa comissão especial se torne permanente. Então, eu gostaria muito que, à medida do possível, os colegas pudessem prestar atenção para que depois possamos fazer essa discussão quando chegar o projeto aqui do regimento. A importância da permanência da Comissão Especial de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, pela necessidade que nós temos de aprofundar esse tema na sociedade. É um tema amplo, é um tema que afeta todos, que fala da dignidade humana e que está presente no nosso cotidiano. A violação está presente no nosso cotidiano. E nós tivemos algumas experiências com a comissão bastante interessantes, com alguns públicos específicos. Nesse momento, nós tivemos uma participação importante na mobilidade humana, né? Nesse trabalho com os migrantes, de nós podermos pensar essa realidade, a inclusão dessas pessoas, a forma como essas pessoas podem viver dignamente em nosso meio. Então, eu vejo que, entendo um grupo dentro da Câmara que possa capitanear essa discussão, que possa puxar essa discussão junto com outras pessoas da sociedade civil, nós conseguiremos colocar essa pauta de forma permanente. E aí, assim, eu queria fazer uma ressalva para as questões de direitos humanos que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia. Eu venho do campo da saúde e aqui a gente percebe uma violação constante, muito próxima, ligada, por exemplo, às relações intrafamiliares. É impressionante o quanto a gente tem problema de violação de direitos humanos dentro das próprias famílias, né, nas relações próximas. A gente compreende que a família é o espaço de sustentação, de referência, mas também é aí que nós encontramos negligência, que nós encontramos abandono, às vezes com pais presentes.
que nós encontramos violência sexual, né? E isso traz repercussões para uma vida. Não são poucas as crianças, as mulheres, as pessoas que nós atendemos ao longo da vida com problemas gravíssimos por conta de violações dessa natureza. Então, são muitas as dimensões que precisam ser trabalhadas em relação aos direitos humanos no cotidiano da vida. A questão da pobreza é uma outra situação fundamental de nós trazermos, de nós pensarmos. Existe uma discriminação enorme que traz reflexos no cotidiano da vida por conta não só daquilo que a pobreza tira de acesso, mas do próprio fator pobreza em si como processo discriminatório. Então, eu acho que nós temos aí uma série de questões que os vereadores, pela sua importância, né, pela sua representatividade, podem e devem colocar essa discussão em pauta de uma forma permanente. Muito importante essa discussão da questão de se fazer uma comissão de direitos humanos permanente junto à Câmara de Vereadores de Passo Fundo. É um tema atual, é um tema que diz respeito a todos nós e, com certeza, se manter esse órgão existente de forma permanente dentro da Câmara é reconhecer a importância dos direitos humanos e poder fazer com que a Casa do Povo possa discutir isso e trazer todos os benefícios possíveis a partir da discussão disso dentro do Legislativo. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a necessidade de se tornar permanente a Comissão de Direitos Humanos. E esse é um debate que me parece essencial, inclusive para que a gente venha a compreender o que são os direitos humanos e qual o papel que uma Casa Legislativa cumpre, não apenas na efetivação desses direitos, mas também na fiscalização de que as regras legais que foram, inclusive por ela própria, aprovadas, cumpram o seu papel nesse contexto. A gente não pode esquecer que os direitos humanos são, na verdade, uma longa construção histórica e que não podem ser confundidos com meros devaneios retóricos de facções de qualquer lado do espectro político. Os direitos humanos correspondem, na verdade, à mais importante aspiração do ser humano na construção de uma sociedade que possa efetivamente garantir dignidade a todo e qualquer ser humano, independentemente de nacionalidade, de credo, de cor, de orientação sexual, enfim. Os direitos humanos estão voltados para isso, para garantir que todo ser humano possa ter uma vida digna e, a partir disso, atingir a plenitude da sua própria humanidade. Não se pode confundir direitos humanos também com essa ideia de que eles servem apenas para um segmento A ou B de seres humanos. Todos somos merecedores da proteção dos direitos humanos. As cartas internacionais que foram subscritas pelo Brasil no âmbito do Concerto das Nações exigem, e a Constituição brasileira também exige, que os direitos humanos sejam levados em consideração no estabelecimento da nossa legislação, na construção de políticas públicas, na realização efetiva dessas políticas na vida de cada pessoa. Por isso, o papel que a Câmara de Vereadores pode cumprir nesse espaço é fundamental. Por isso, também, não se pode permitir que essa comissão permaneça provisória, eventualmente correndo o risco de ser sepultada a cada tanto, conforme o contexto no qual as disputas entre as facções políticas apontem para essa solução ou para outras. Garantir que ela se torne permanente é garantir que todos os dias, a cada hora, os edis de Passo Fundo se debruçarão sobre as questões que digam respeito aos direitos humanos. E isso significa se debruçar sobre as questões que dizem respeito à vida cotidiana de cada cidadão de Passo Fundo. Insisto, não apenas que há aqueles que aparentemente, por conta de um recurso retórico, são beneficiados, e eu me refiro aqui
fundamentalmente a ideia de que direitos humanos são apenas para humanos direitos, ou que servem apenas para proteção daqueles que estão em conflito com a lei, porque esse é um reducionismo bárbaro a respeito dos direitos humanos. Na verdade, a questão dos direitos humanos diz com aqueles que infringem a lei e com aqueles que são vítimas dessas ações. E é para essas pessoas, para todas essas pessoas, que a partir do momento que nós percebemos que os direitos humanos são de todos, é que deve se voltar à atuação dos parlamentares de Passo Fundo. Eu lembro sempre também que esse é um debate extremamente importante para o aperfeiçoamento da nossa convivência democrática e para o aperfeiçoamento da legislação brasileira, mas especialmente também de Passo Fundo, que deve considerar esses aspectos como manda, como eu disse, a Constituição da República e como estabelecem os tratados internacionais que foram subscritos pelo Brasil. O meu desejo é de que os parlamentares possam discutir esse tema, que é extremamente relevante, discuti-lo com serenidade, com clareza de conceitos, não se deixar levar por discursos refratários à ideia de que todo ser humano precisa de proteção e que é o Estado, assim como a sociedade, a dever garantir essa proteção. Tenho certeza absoluta de que se eles puderem repensar essas questões à luz da dignidade da pessoa humana, eles poderão ter, sem sombra de dúvida, uma decisão que seja mais consentânea com isso. E, na minha perspectiva, isso só pode acontecer se essa comissão for tornada permanente para que, cotidianamente, reitero, os parlamentares possam se debruçar sobre esses temas. Estou aqui para falar sobre a Comissão de Direitos Humanos, exaltar o trabalho dessa comissão e dizer que nos dias em que vivemos, podemos dizer que vivemos na era dos direitos, a Comissão de Direitos Humanos ela é de extrema relevância e tem um papel fundamental numa comunidade como a de Passo Fundo. Não vejo como a Câmara de Vereadores, um parlamento da envergadura, do tamanho do parlamento como é o de Passo Fundo, não possuir um grupo de vereadores, uma comissão, né, de direitos humanos. Até pela necessidade, pela amplitude de assuntos que surgem no dia a dia de uma comunidade como a de Passo Fundo. Portanto, entendo que é de extrema relevância a transformação ou a criação, enfim, dessa comissão que hoje é especial de direitos humanos, seja convertida numa comissão permanente de direitos humanos, até pela possibilidade que os vereadores terão de apresentar projetos, de apresentar planejamentos para a atuação dessa comissão, que, como eu disse, abrange um espectro muito grande de direito dos cidadãos. Então, com essas questões, com esses apontamentos, eu manifesto o apoio da transformação ou da criação da Comissão de Direitos Humanos de maneira permanente na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Eu não vamos conseguir escutar o professor Márcio Tasqueto, que é também um outro professor estudioso. Márcio Tasqueto, querido, vou ter que escutar, vou ter que te ver. Eu gostaria de enfatizar a importância da permanência. Deixa eu só fazer uma parte. Vou ter que resolver isso agora, professor Márcio. Rapidamente, vereadora. Quanto a nossa técnica se encarrega de recuperar a fala do professor Márcio, que está na casa, acho que ele veio, além de prestigiar o grande expediente da senhora, também aproveitar e se ver aqui na tela da Câmara de Vereadores. Mas eu quero saudar, em nome da mesa diretora, a qual a senhora faz parte, todas as iniciativas do seu trabalho. Eu tenho acompanhado, obviamente, quando posso, os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, e desde já eu quero me associar à sua iniciativa de nós tornarmos uma comissão permanente dessa casa, porque a gente sabe da importância desse assunto, da importância de nós estarmos provocando esse debate no fomento a novas políticas públicas,
nessa convergência com todos os poderes, né, como nós vimos agora há pouco, né, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, todo mundo compreendendo que a Câmara de Vereadores faz o seu papel e, obviamente, que a importância do assunto de direitos humanos ela tem que ser um assunto permanente de debate e de diálogo nessa casa. Então, ficam os cumprimentos pelo trabalho que Vossa Excelência vem pautando, com muita dignidade, com muita parcimônia, com muito respeito, e eu acho que é isso que a comunidade quer. Quando elege um vereador, quando tem um representante que tem bandeira. O seu ativismo é um ativismo do bem. Eu acho que isso que Passo Fundo se consagra quando vê no vosso trabalho, nas vossas proposições, um trabalho do bem. Também quero registrar a presença da sua mana, a Carla, né? Que é casada com um grande amigo meu, o professor Tirapelli. Somos colegas na Universidade de Passo Fundo e eu sei que a família também apoia muito o seu trabalho aqui. Parabéns, vereadora. Obrigado, vereador. Eu vou pedir licença para usar os 3 minutos do Partido dos Trabalhadores, vereador Rui, para a gente poder, então, assistir 5 minutos, assistir a fala do professor Márcio, que tanto tem contribuído nesta casa. Permanente na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Os maiores problemas da política pública brasileira é a descontinuidade das políticas públicas. É a forma como nós iniciamos processos que são extremamente ricos, que dão conta das principais questões que historicamente se colocam como as mais urgentes a serem resolvidas na sociedade brasileira, e nós temos logo em seguida a interrupção, nós temos logo em seguida a não continuidade desse processo. Então, é fundamental que a gente construa processos que sejam duráveis, processos que sejam sustentáveis, processos que possam dar continuidade a boas práticas e iniciativas que são essenciais na dimensão histórica que nos encontramos hoje nesse país, nessa cidade, nessa região. Acredito que pela Universidade de Passo Fundo nós temos um interesse muito grande de que uma comissão como a Comissão de Direitos Humanos, não só quanto a universidade, mas quanto cidadão passo-fundense, um interesse fundamental de que uma comissão como essa continue, né, permaneça atuando, porque ela traz pelo menos 2 dimensões que eu consideraria essenciais para a gente pensar o amadurecimento de processos como esse. Em primeiro lugar, o que ela inflexiona em termos de problemáticas que são extremamente pungentes na sociedade passo-fundense e o quanto é necessário distingui-la a partir de uma comissão específica que dê conta da diversidade que é enfrentar a questão dos direitos humanos no nosso país. Um país que historicamente é marcado por violência, por desigualdade, é marcado por desigualdade de gêneros, desigualdades raciais, um país que intrinsecamente na sua história guarda uma dívida tremenda com todas essas questões que os direitos humanos e que nos diversos municípios, nos diversos setores da sociedade vêm construindo como alternativas para enfrentar esses grandes problemas. Essa primeira dimensão já colocaria, na minha opinião, como essencial a permanência de uma comissão como essa, a instituição de uma comissão como essa, dentro da nossa Câmara dos Vereadores. Por outro lado, também, e coligada a essa primeira dimensão, a dimensão do que representa do ponto de vista simbólico, do que representa do ponto de vista educacional para a sociedade passo-fundense. Porque chama atenção para a necessidade de construir cada vez mais a politização da sociedade com relação aos problemas que ela enfrenta no cotidiano, que são problemas que, na grande maioria, representam violação de direitos humanos. Então, pensar esse processo de uma educação permanente que envolve a sociedade e que essa comissão tem como vocação já inicial seria absolutamente importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade. E a Universidade de Passo Fundo, dado ao primeiro problema que eu mencionava anteriormente, que é a questão da descontinuidade das políticas públicas, ter uma comissão de direitos humanos seria essencial para a gente dar continuidade a tantos e tantos projetos e ações que viemos fazendo, que envolve tantos setores diferentes, tantas instituições diferentes, tantos atores sociais diferentes. Então, é mais uma forma de somar esforços sinergicamente e construir cada vez de uma forma mais intensa e mais forte esse elo de construção e permanência de uma sociedade melhor
de uma sociedade capaz de dar conta dos seus principais e mais graves problemas da atualidade. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, professor Márcio. Dizer que são pessoas que militam, que acreditam, que vivem os direitos humanos. Essas 5 pessoas são algumas das que eu fiz o convite ou que desejaram falar. Temos muito mais, vereador Padre Wilson. A nossa comissão, ela é respaldada por grandes figuras, grandes pessoas que ocupam na nossa sociedade espaço importante de defesas de direito. Então, eu trouxe a fala deles e da professora Bernadette justamente para isso, para dizer que não é a vereadora Cláudia, para dizer que não é o partido A, o partido B, para dizer que, mas sim para afirmar de que precisamos trabalhar a questão dos direitos humanos, precisamos reconhecer os direitos humanos das nossas cidadãs, dos nossos cidadãos. Aí eu trago também, para vocês terem uma ideia, colegas, eu já apresentei para alguns, que em 18 cidades do porte mais ou menos como a nossa aqui e a nossa capital, Passo Fundo é a única cidade que não tem uma comissão permanente de direitos humanos, né? Penso que nós precisamos, de fato, instituir essa comissão. E vou mais longe, colegas. Eu tenho participado do grupo que está fazendo a mudança do regimento interno, propondo. Nós não precisamos trocar só o nome, nós não podemos trocar o nome da SEBS, por exemplo, para a Comissão de Direitos Humanos, Constituição ou Justiça. Isso não cabe mais. Porque em um ano de trabalho, vocês viram a pauta que a gente tem. A pauta que a gente vai seguir, porque o presídio não se resolve agora, né? Justiça restaurativa não é para agora. Enfim, nós temos a área da saúde, que a professora Bernadette falou também com muita propriedade. Então, colegas vereadores, eu venho assim até essa tribuna para pedir que os senhores, assim como o presidente, que já sinalizou positivamente, que os senhores, de fato, se empodere do tema dos direitos humanos, da importância dos direitos humanos e que possamos criar esta comissão, que possamos trabalhar proativamente pautas importantíssimas, pautas que historicamente foram invisíveis e que, se não tivermos a Comissão de Direitos Humanos, vão continuar sendo invisíveis. Então, dessa forma, eu agradeço a atenção dos colegas que prestaram atenção, agradeço as pessoas que nos visitaram, professor Márcio, professora Bernadette, delegada Cláudia, doutor Luiz Cristiano e o doutor Marcelo Pires também, que contribuíram para esse nosso grande expediente. Muito obrigada.